É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Eu sou o Glauco Keller e está começando mais um programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, você pode vir também para o YouTube ou para o Spotify e acompanhar esse bate-papo com a convidada de hoje em áudio e também em vídeo. No YouTube é só você se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar todos esses bate-papos com a galera que semanalmente passa por aqui pelo programa Subtexto. E se você curte podcast, se você gosta de uma boa história, se você gosta de uma boa conversa enquanto você faz uma caminhada, está na academia, está lavando a louça, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Procura lá, programa Subtexto. Pois bem, a entrevistada de hoje, ela é escritora, é jornalista, é roteirista, acabou de lançar o livro. Acabou não, foi em 2025, mas eu acabei de ler Adorável, que está aqui na minha mão, Quando Eu Era Velha. Quando eu era velho. E eu estou falando da Fernanda Pompeu, que gentilmente bate um papo comigo e com você que está acompanhando a gente no programa Subtexto. Fernanda, seja bem-vinda à nossa bancada virtual. Eu que agradeço. Você está falando comigo de onde, Fernanda? Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, na Vila Madalena. E você é nascida em São Paulo também ou não? Não, nasci no Rio de Janeiro, carioca da Gema, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal, muita gente esquece disso, que ele foi capital federal. Então, inclusive, na minha certidão tenho o verde e o amarelo, assim, sabe? Duas riscas, né? E vem assim, pessoas naturais do Distrito Federal. E você foi para São Paulo com que idade, Fernanda? Com 15 para 16 anos. Eu vim porque meus pais vieram, né? E aí os filhos vieram com eles, né? Mas aí fiz toda, vamos dizer, a minha vida afetiva, profissional, em São Paulo, né? Então, essa é uma coisa que me acompanha, essas duas cidades, né? Porque eu tenho uma proximidade muito grande com o Rio, porque foi onde eu vivi a infância, né? Então, isso aí né? Não tem jeito, é isso aí. E com São Paulo, onde eu acabei vivendo a minha vida. É curiosa não é uma dicotomia, mas há uma dualidade entre essas duas cidades, que eu acho que está dentro de mim, inclusive. Né? Uma Ô, dualidade, uma é Fernanda, mais emoção, a outra é mais razão, sabe? Né? Uma é muito quente, a outra é mais fria, uma é mais emoção, a outra é mais razão. Claro, estereótipos, né? Estereótipos. Mas os estereótipos existem, né? e quando você estava no ensino médio, antigo colegial, você já pensava em fazer jornalismo, Fernanda? Já, porque aí tem também uma influência. Meu pai foi um cara que me influenciou muito, né? Meu pai era um grande leitor, meu pai amava livros, meu pai foi livreiro, mas pequeno livreiro, né? Pequeno, sempre faliu. Toda livraria que ele abria, ele falia. Mas ele nunca desistiu de ter as pequenas livrarias. Eu acho que, então, era um universo muito próximo para mim, né? O livro, o conhecimento pela escrita, pelas letras. E aí, eu acho que essa foi uma grande influência. E foi ele que falou para mim, você gosta de escrever, por que você não faz jornalismo? Eu sou uma mulher de 70 anos, então, quando eu falo desta época, a época, por exemplo, da universidade, entrar na universidade, eu estava em plena ditadura militar, total e completa. Né? Então, os jornalistas eram muito importantes nesse momento, porque era pelo jornalismo que você tinha uma brecha de mais ou menos chegar perto do que estava acontecendo. Em outro momento, né? Não existia rede, não existia internet, a televisão era muito mais controlada, obviamente, então era pelos jornais, pelo texto, pelo subtexto, né? Que você, é interessante esse nome, né?
e pelas metáforas, paródias que você chegava lá. Então, eu acabei fazendo jornalismo mais por essa questão, mas não durou. Eu, na verdade, entrei na ECA para fazer jornalismo e no segundo, terceiro ano eu mudei para o cinema, para espanto do meu pai, né? Mas eu disse, não. Eu pensei, pessoal, jornalismo meio careta, né? Meio certinho, assim. E eu achava que o pessoal do cinema adorava, eles eram malucos, eles, né? Achavam eles mais criativos, tudo isso, né? Coisa de gente jovem, né? Quando a gente é jovem. E aí acabei indo para cinema. Ô, Fernanda, e que tipo de diferença você enxerga entre a produção de roteiro, você é roteirista também, você trabalhou com roteiro, e a produção literária ficcional, por exemplo, de um romance, como Quando Eu Era Velha? Que tipo de pensamento o escritor, ou eventualmente o roteirista, precisa ter em relação à transformação do texto verbal para o texto imagético? Então, o roteiro, em princípio, o roteiro ele é cruel, né? Porque ele existe para ser destruído, né? Quando ele vira filme, você joga ele no lixo. Né? Essa cena eu já vi várias vezes, né? Fiz muito roteiro de vídeo, inclusive. Então, depois que era realizada, a produção ia lá e era lata de lixo. Né? Então, é diferente, porque quando a gente faz um livro, seja de contos, seja literatura, né? Ele é um fim em si mesmo. Você faz e você diz, acabou, fez aqui. O seu, por exemplo. Né? Então, seus contos estão aqui. Claro que eles podem, eventualmente, serem adaptados, sim, mas é uma outra coisa. Mas quando você fez, ele fechou aqui. Ele é um fim em si mesmo. Roteiros são meios. Não existe o roteiro como fim. Né? Você escreve um roteiro para que ele seja filmado. Então, há uma diferença muito grande entre essas duas intenções e as técnicas. Né? O roteiro é uma escrita técnica. Isso aí você não escapa, né? Você tem que descrever a cena e colocar o diálogo, a fala das personagens. Esse é o seu papel. Você não pode fugir disso. Num livro, você pode fugir completamente disso, fazer de outra maneira, né? Claro. E tem o famoso mostrar, né? O cinema, ele fundamentalmente mostra, né? E apesar da gente dizer, não, mas na literatura tu vai ter que mostrar, sim, mas é um mostrar diferente, né? A literatura, por exemplo, é um grande campo de reflexão. As palavras fazem isso, né? Você pode botar um personagem refletindo, né? O cinema é mais complicado isso, né? Porque tem a ação. Fernanda, Bom, no... não sei se está confuso, mas eu Não, fiquei eu acho sem. que tá. Eu acho que está bem claro. Eu adorei essa sua definição de que o roteiro é um meio e que o roteiro foi feito para ser jogado no lixo, e que Na você lata viu de lixo. isso várias vezes, né? Que curioso. E é bastante curioso também, né? Como os roteiros hoje, né? Grande parte deles, né, são roteiros adaptados, né? Como faltam boas histórias nascidas para serem interpretadas, né? Isso é bem impressionante, bem impressionante. Inclusive, o cinema nacional, o premiado cinema nacional, pode olhar, a maioria está saindo de livros. Desde Cidade de Deus é livro. Né? Agora, esses do Oscar, Ainda Estou Aqui, ainda do estou Marcelo aqui, do Rubens Paiva. Marcelo, né? Livro, e aí muitos, né? Claro, tem roteiros originais, claro. Aquele. Ai, meu Deus, do agente secreto? O Agente Secreto, Esse que é é um roteiro original. original. Esse é Fato, original. verdade. Né? Ô, Então, Fernanda, mas há muitos, né? E não só nacionais, se olhar Netflix, inclusive ela tem uma seção que eles põem lá, roteiros a partir de livros. é lotado, né? A história É está isso. pronta, né? Quer dizer, pronta. A alma dela está pronta, claro, você vai adaptar e tal. Agora, eu não sei como isso acontece, talvez as produtoras não queiram arriscar muito,
Então, disse, vamos usar essa história, porque essa história já funcionou. Porque tudo é teste, né? Por exemplo, tem aqui rapidamente, um episódio que eu gosto muito de citar, que aconteceu com o filme A Noviça Rebelde. Quando a Noviça Rebelde, acho que todo mundo conhece aqui, né? Que ela é uma freirinha, aí ela sai, ela se apaixona lá por um militar que tem 6 filhos, e né, tem vários acontecimentos. Bom, quando o produtor pegou o roteiro da Noviça Rebelde, ele falou, isso aqui vai ser uma merda, isso não vai dar certo, porque, olha só, vocês querem botar uma freirinha que vai se apaixonar por um velho que tem 6 filhos. Tinha tudo para dar errado. E contando assim, de fato. E os caras insistiram, foi um sucesso absoluto. Certo? A partir daí, foram criados vários filhotes, todos fracassaram. O que a gente chama de filhote em cinema? Filhote né? Então vamos botar uma freirinha. Você pega a ideia central e reproduz, né? E fracassaram. Então, há isso não é igual com o cinema, com o livro também, né? É sempre uma aposta. Quando a gente faz um livro, publica um livro, ninguém tem a certeza, entendeu? Do destino dele. Né? Não tem, não tem. Vão gostar desse livro? Não vão gostar desse livro? Né? Não dá para saber, né, Fernanda? Não. De fato, não dá para saber. Uhum. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a jornalista, a escritora, a roteirista Fernanda Pompeu, que, entre outras obras, lançou em 2025, Quando Eu Era Velha, está aqui, ó, o livro que eu adorei, que conta a história de uma jornalista aposentada, a Olivia, que recebe uma oferta para escrever um livro falando sobre a velhice, falando sobre o ato de envelhecer. E a partir daí a gente vai conhecendo um pouquinho das várias maneiras de envelhecer a partir das pesquisas que a protagonista faz. Fernanda, você se usou como exemplo? Você autobiografou alguma coisa para trazer o Quando Eu Era Velha para a literatura? Um pouco, né? Não de maneira direta, né? Acho que é a resposta clássica da escrita, né? Acho que é a verdadeira, né? A gente sempre está presente, né? Não faz algo que você não está presente, só que transformado, né? A Olivia, eu não sou Olivia, né? Isso eu sei que eu não sou, porque a Olivia tem comportamentos e tem também, vamos dizer, desejos que não são exatamente os meus. Eu, por exemplo, não me considero uma jornalista. Fiz jornalismo, entrevistei, fiz perfis, né, durante a vida, mas sempre de maneira, vamos dizer, dispersa, fragmentada, com muitos clientes. Então, ora era para a Editora Abril, ora era para uma ONG, entendeu? Eu não fui a jornalista que a Olivia foi, a jornalista, entendeu? Eu não fui. Então, por exemplo, eu não sou a Olivia, né? Mas, é claro, Quando Eu Era Velha surgiu quando eu percebi que as pessoas estavam dizendo que eu estava velha. Então, eu disse... Fernanda, e tem algumas passagens do livro que eu achei extremamente relevantes. Por exemplo, você alterna entre a narração em primeira pessoa e terceira pessoa e muitas vezes quebra a quarta parede, né? Falando com o leitor ou com a leitora, a nossa escritora, né? Ou seja, a Olivia, né? Ela pertence ao leitor, a leitora também, né? Esse processo ele foi pensado por você ou ele ocorreu de forma meio que natural quando você estava escrevendo? Olha, eu sempre gostei de fazer isso, entendeu? Porque, claro, você sabe disso, você é escritor, e não é porque quando você escreveu A Joia, você já tinha escrito muita coisa. Por exemplo, mesmo que você não tenha publicado, já tinha escrito muita coisa. Eu mesmo comigo, né? Então, eu gosto, é um jeito que eu me relaciono, né? Eu vou falar uma coisa que pode soar parecer ansioso, mas tudo bem.
Na verdade, eu fui uma leitora, quando jovem, uma leitora encantada por Machado de Assis. Encantada. Machado sempre me encantou. Desde muito jovem, né? Eu vejo, às vezes, garotos reclamando, garotos, Machado de Assis, eu digo, nossa, para mim foi encantador, sempre. E o Machado fazia isso, né? O Machado se referia sempre à leitora, né? Dentro dos livros dele, né? A cara leitora, a prezada leitora, a querida leitora, a estimada leitora. Ele fazia isso e eu achava fascinante, né? Era quase como... Eu não pensava assim, nossa, ele está quebrando a parede. Não. Era natural para mim que ele, né, fizesse assim. Então, eu gosto disso. Mas não foi pensado, não. Eu não desenho, Glauco, eu não faço esquema. Esquema que eu digo de personagem. Eu não parei em nenhum momento e falei, claro, chegou um momento, mas eu rascunhei. Ok, tem a Olivia vai conhecer ela tem a editora dela é prima do cara que tem o blog, né? Isso. Então, mas foi meio assim. E aí, escrevendo, e ele teve um pai, entendeu? Que era músico, e ele sempre achou que esse pai fracassou, mas foi indo. Por exemplo, a hora que a Olivia se recusa a dar o livro, né, para a editora, que é o que ela faz, isso não estava nos meus planos. Isso aconteceu lá, exatamente naquele veio. Tipo assim, não, ela não vai entregar isso. Então, acho que essa é uma das delícias também quer dizer, da minha, né? Não estou dizendo que isso é uma regra geral. Eu sei que existem escritores que esquadrinham literalmente o livro, as características do personagem, faz, né, todo esse mapa, mas eu tenho preguiça. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora, jornalista, roteirista Fernanda Pompeu, que traz um pouquinho do conhecimento dela sobre a literatura, fala um pouquinho da sua história enquanto jornalista, o curso de cinema que ela fez e fala um pouquinho também das suas obras, como eu disse, eu li o Quando Eu Era Velha, adorei, saiu em 2025 aqui pela editora Labrador, e o livro é uma delícia, é um livro leve e ao mesmo tempo profundo, potente, para você conhecer perspectivas acerca de várias formas de envelhecer. Quero fazer um convite para você que está acompanhando o programa Subtexto. Você sabe que o nosso apoiador cultural é o Canto das Letras. O Canto das Letras é um espaço super especial, uma livraria aqui da cidade de São Carlos, e lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs. E se você curte vinil, se você curte CD, então voltando em moda os vinis e os CDs, né? Você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar uma grande coleção de MPB, de jazz, de blues, de rock. Tem muita coisa bacana. Você chega no Canto das Letras, bate um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, toma um café. Enquanto você ouve um vinil, você escolhe a sua obra. E se você quiser perguntar sobre uma obra, sobre um livro, sobre um disco, é só você escrever para 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. Fala com o Serginho, fala que você ouviu aqui no programa Subtexto e certamente ele vai achar a obra que você está procurando. E lembra sempre que o programa Subtexto traz 2 livros por mês para sortear. Já passaram por aqui o George Orwell, já passou Franz Kafka, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, tanta gente legal da nossa literatura e da literatura universal. Fique atento às nossas redes sociais. Vou repetir o WhatsApp do Canto das Letras, 16 98246 4964. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e de região. Ô, Fernanda, quem fez essa capa linda do Quando Eu Era Velho? Que capa legal! A capa já encanta, né? Ela chama-se Amanda Chagas. Ela é, na verdade, a capista, né, é uma jovem. E ela é a capista da editora Labrador. Ela faz as capas e fez essa capa que eu também acho maravilhosa. Ela,
também é autora da capa de um livro anterior, que eu também gosto muito, que é esse aqui, Escriberrante, né? E ela fez essa capa, que é um labirinto e tal, que me impressionou muito. E aí ela veio com essa. Esses ladrilhos, assim, né? Eles são muito Azulejo, bonitos. né? O azulejo, né? O Azulejos, azulejo. né? Eu achei Lindíssimo. divino. Eu olhei assim e falei, nossa, né? E ela também é autora do livro que eu vou lançar agora, né? Autora desta capa, que também é muito especial. Fernanda, que dia que acontece o lançamento em São Paulo? Dia 15 de agosto, é um sábado, a partir das 15 horas, tá? Na Livraria Drummond. Essa livraria ela fica no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, né? Aqui, na cidade É de um São espaço Paulo. muito bacana. Fala um pouquinho desse livro novo, dá um spoiler pra gente. Bom, Camila, ele primeiro está muito bonito, né? Ele foi feito mesmo, né? Proposital. Assim, eu acho muito bonito. Não, tá lindo, tá E lindo. Eu tô com ele tá, aqui né? também, ó. Eu ganhei de presente da Fernanda. Olha que lindo que Nós ele tá. trocamos, né? Você trocou por esse Trocamos aí, né? livros na Flip, a gente se conheceu pessoalmente, né? Foi muito legal. Fala um pouquinho dele, então, pra gente. Então, o Camila é uma jornada, né? Logo de cara, então isso não é um spoiler, né? Mas logo de cara há um galpão de artesanato onde tem uma marceneira e ela está esculpindo uma boneca de madeira. E do lado dela tem um costureiro, está fazendo a roupinha para essa boneca. Só que ela se machuca, sangra, né? E o sangue dessa artesã cai na boneca e a boneca vive. E eles batizam, por isso tem esse nome engraçado. A artesã fala, eu vou chamar K. E o artesão fala Camila. Pronto, virou Camila, e será Camila até o final do livro. E ela vai fazer uma jornada, né, até um lugar chamado Veridiano, no sul da Bahia. E aí tem tudo que acontece, né? Tem E aí tem Ilhotíssima, tudo tem que Machu acontece. Picchu, tem, entendeu? Tem Paquetá, né? A ilha de Paquetá. Tem muitos acontecimentos, né? Durante essa Odisseia. Esse filme Odisseia, né? Tá aí que as pessoas estão falando muito. Ele me fez lembrar essa ideia, né? De a Odisseia nada mais é do que uma longa jornada, né? De Ulisses, né? E a uma Odisseia, porque acontece tudo. Eu falei, nossa, a Camila também é uma Odisseia, né? O que ela faz para chegar em Veridiana. Então, o livro é esse, ele é bem diferente, né? Ele não está dentro da escola do realismo, vamos dizer. Por quê? Porque ela cai no dia da bomba, Hiroshima. Como ela cai no dia. Então, se houvesse uma filiação, realismo mágico, talvez. Surrealismo, um pouco, né? Então, eu não gosto da coisa das etiquetas, né? Elas não funcionam mais e tal. Mas, em suma, é um livro que tem ele é diferente. Eu chamo ele de uma fábula adulta de loucura e encantamento. Porque é uma fábula isso aqui, né? Não é Que bonito, que bonito. Uma fábula pois é. adulta de loucura e encantamento. O Fernando, eu queria voltar um pouquinho no quando eu era velha. Você faz também, e eu te falei isso pessoalmente na Flip, né? Um passeio pela história de alguns bairros da cidade de São Paulo, né? Que delícia! O livro é de um didatismo, assim, encantador, assim. Você vai junto com a personagem ou com as personagens, né? Conhecendo a história, assim, Jardim da dos bairros. Luz, né? Jardim da Luz, o Bom Retiro, muito forte. Liberdade, onde ela mora, né? Isso, exatamente. Você vai lá atrás, né? Trazendo a história dos bairros, né? Uhum. Isso é algo que eu gosto. Isso é algo. Eu gosto muito do ambiente. O Cacamila, ele tem ambiente, né? Opa! Deu uma travada. O Cacamila, ele também tem ambientes, né? É diferente, porque não é um ambiente de um bairro, é um ambiente
Imagina, a Guerra das Malvinas. Diferente. Ela cai na guerra, né? Então há uma localização ali. Mas eu gosto disso, sempre gostei, engraçado. Outra coisa que me chamou bastante atenção no livro é que em alguns momentos, né, você faz, ainda que discretamente, algumas homenagens, provavelmente a escritores e escritoras que são do seu coração. O Drummond, a cidade natal do Drummond. Quando você fala, por exemplo, eu peguei uma passagem aqui que você fala: ir ao zoológico me acalma. Né? Já no final do livro me lembrou do conto Búfalo, da Clarice Lispector, também, né? Quem que te influenciou além do Machado? O que você lia? Assim? Quem que você está lendo? Isso é mais no passado, né? Porque eu acho que a influência ela tem a ver também com um momento de vida, né? Hoje, por exemplo, eu não diria que ninguém me influencia. Hoje eu continuo, claro, descobrindo e me deliciando. Mas influência, bom, mas Drummond foi o poeta, né? Todo mundo tem um poeta, né? E Drummond é o meu poeta, é um cara que me ajudou muito, em muitos momentos, com seus poemas, né? Por exemplo, a morte da minha mãe, também a do meu pai, né? Fui lembrando daquele As Coisas Findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Que é amar o perdido, desde confundido esse coração, tá, né? Como o pó, aquele, né? Um lamento que ele faz, e ele chega nessa conclusão. Ele me ajudou. Durante muito tempo, ele tem um de final de ano, que ele fez para o neto dele, José Maurício, Luiz Maurício, não me lembro mais. E é um infante Luiz Maurício, e é o neto que nasceu na Argentina, né? E ele fala do final de ano, é lindíssimo. Então, ele diz, olha, o último dia do ano não é o último dia da vida, né? Outros seguirão. Então, o Drummond me ajudou, é um poeta aqui, né? Do coração. Bom, Machado, com certeza, né? Aí tem Clarice, mas tem outros, né? Então, assim, falados, né? Mas Dionélio Machado, que é um gaúcho, escreveu Os Ratos, né? Um livro só, me influenciou muito. Olha, o próprio Cortiço, Aloysio, o pessoal do século XIX, no Brasil, né? Eles me influenciaram. E eu tive uma grande influência da literatura russa como formação, porque meu pai, além de livreiro, ele era comunista. E para um comunista, a literatura era russa, não a americana, a russa. Né? Então, eu li muito jovem Tolstói, Dostoiévski, Gorky. Né? Eu adoro ler peças de teatro, então eu li muito Gogol, né? Né? E o próprio Gorky tem peças, todos eles têm. Influenciou, sim, né? Influenciou outra coisa. E o prazer, o imenso prazer. Né? Os ambientes me influenciam também. Isso é uma coisa, uma percepção que eu tive agora, né, de um tempo para cá, o quanto, e daí os bairros, mas o quanto os ambientes me influenciam. Você sabe que eu sempre falo, viu, Fernanda, que eu tenho a percepção de que o escritor ele é um grande observador, de fato, né? E isso que você está falando, né? De você levantar a cabeça, você olhar, você enxergar eventualmente um personagem. E hoje eu acredito que a escrita ela seja mais difícil porque o mundo é muito imagético, né? Então, no século XIX, você descrevia um castelo medieval e aqui no Brasil a gente não sabia, nunca tinha visto que era um castelo medieval. E Então, aprendia por eles, exatamente. E aprendia a partir do texto, né? Hoje você coloca no Google, pede uma imagem de castelo medieval ele vem para você. Ele vem para você. Vem para você até vários, né? Você quase e você pode se colocar no castelo medieval, inclusive, né? Ou seja, o trabalho do escritor ele é muito mais difícil, né? Ele muda. Ele muda. Eu acho que se a gente, talvez haja um paralelo com o que aconteceu com as artes plásticas, com a pintura. Antes da fotografia,
era fundamental, né? Pintar um quarto, o quarto da donzela, né? A cena, né? O jantar e tal. Depois da fotografia, veio a pergunta, para que isso, né? E isso acabou dando no cubismo, né? Ah, então vamos retalhar a figura, que é um pouco parecido com um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, com essa fragmentação, até em algum momento até excessiva, né? Mas há uma fragmentação, né? E a distopia, né? Está tudo muito distópico, todo mundo faz histórias distópicas. E hoje pode fazer qualquer coisa, desde que você não perca o leitor. Né? Essa é a minha tese. Né? Eu acho que a grande batalha é, que o leitor chega no final da nossa história. Essa é a nossa vitória. Não importa a história. Se ele chegar, você ganhou. Se não chegar, teve um problema. E normalmente é seu. Fernanda, no livro, mais ao final, eu até marquei aqui para ler, para você comentar, na página 116, você tem uma definição de idoso que eu achei simplesmente sensacional. Eu vou tomar a liberdade de ler a definição de idoso que a Olivia traz aqui. É um paradoxo a velhice. É o tempo das inexoráveis perdas, pai, mãe, amigos, amores, mas é também o tempo das perdas voluntárias, daquelas que queremos desgrudar, ora porque se tornaram sem uso, ora pela taxa de dor. Vontade de perder tudo que não queremos mais carregar na mochila, na cabeça, no corpo. Escrevendo de forma forte e sincera, a velhice é o tempo no qual, afinal, podemos selecionar o que misturaremos ao nosso pó ou às nossas cinzas. Fernanda, é uma libertação também ser idoso? Claro, claro. E eu sinto isso todos os dias. Claro, claro. É uma liberdade. É um paradoxo, claro. Né? É um paradoxo. O fato de você já não. Principalmente, por exemplo, as mulheres. Bom, o exemplo que eu tenho das mulheres, porque eu sou mulher. Né? Não sou homem, aí. Mas para as mulheres, né? Por muito tempo as mulheres são sempre assediadas. Né? Isso vai até uma idade, sei lá, com 50, ainda rola isso. Depois disso, você entendeu? Acabou. Assim, então, muda a relação. Por exemplo, a relação que eu tenho com os homens, não relações profundas, hein, gente? Estou falando da relação quando entra na padaria, quando entra a relação social, ela é muito mais gostosa agora, porque ela está livre desta marca. Ninguém está querendo me assediar. Então, ela é mais franca, ela é mais gostosa, num certo sentido. Entendeu? Estou dando um exemplo, tem vários outros, né? A liberdade de. Hoje eu falo o que eu acho. E eu passei grande parte da minha vida medindo o que falar. Medindo. Entendeu? Isso eu não vou falar, porque isso vai ter tal consequência. E tudo depois é uma grande invenção. Você pensa isso, que bobagem. Então, eu acho que há uma libertação, sim. Porque hoje, assim, por exemplo, nós podemos ficar amigos? Podemos, e será maravilhoso. Mas se a gente não ficar, não tem problema também, sabe? Ok, Não, também, não né? é, Verdade. entendeu? Não é algo que... E tem uma época, pelo menos para mim, que era muito importante. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Só que as pessoas gostam, não gostam, é voluntário. E eu sofria quando não gostavam. E hoje isso acabou. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, eu acho que sim. Fernanda, a gente está chegando ao final do subtexto. Eu ficaria aqui muito tempo Tá boa ainda essa conversa. conversando com você. Muito gostoso o livro, eu super indico. Está aqui, ó, Quando Eu Era Velha, Isso, Fernanda Pompeu, saiu pela Labrador em 2025 e agora, ó, Camila isso, também está saindo pela Labrador agora em isso. 2026. Fernanda está mostrando aí para você também que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify.
Fernanda, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser te seguir em rede social, comprar os livros, como é que faz? Pronto. Então, o Instagram, né? Que Fernanda Pompeu, com o no final, né? Ponto escriba. Lá, porque eu também sou produtor de conteúdo, né? Quer dizer, virei, né? Não era, mas virei. Não, e tem umas coisas muito legais que a Fernanda posta lá. Eu convido o ouvinte, a ouvinte a acompanhar, sempre trazendo um ensinamento, uma pegada Uma de dica, uma literatura, de arte, pegadinha, uma dica, isso mesmo. ou Fernanda, conta uma história. Eu sempre tento isso. relacionar isso à própria escrita, à literatura, na medida do... A expressão, né? Fernanda, bom demais ter você aqui. Adorei também. É isso, eu sou o Glauco Bom. Keller. Hoje, aqui no programa Subtexto, eu tive o prazer de receber a escritora Fernanda Pompeu, que gentilmente, lá de São Paulo, da Vila Madalena, entrou na nossa bancada virtual para conversar com você nas ondas do rádio da 95,3 FM e também no YouTube, no canal Glauco Keller ou no programa Subtexto no Spotify. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto a semana que vem com mais um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, de palavra, de texto, de literatura. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.